Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor de Jesus continue a envolver todos os coraçõezinhos aqui presentes, encarnados ou não. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre fé e esperança. Por que nós decidimos falar sobre isso? É um tema recorrente, né, nas casas espíritas e tem no Evangelho. Porque a dor está muito grande no planeta. Qualquer um de nós percebe, sabe e sente quanto as pessoas estão sofrendo. E muita desesperança também toma conta da humanidade. Então, aqui é apenas uma pílula evangélica, mas a gente espera que alguém, né, que está aqui com a gente possa carregar consigo essa pílula no coração e ser a semente de transmissão dessas mensagens à sua volta. E com isso a gente vai contaminando o mundo no campo do bem. Então, agradecendo a casa por essa oportunidade de estudarmos juntos nessa tarde, nós vamos falar então um pouquinho sobre fé e esperança. O Dr. Leonardo Machado, um psiquiatra nordestino, ele é precisamente de Pernambuco, e trabalha na Mansão do Caminho, a casa de Divaldo Pereira Franco, em Salvador, na Bahia. E nos tempos de enchente, no ano passado, lá no Nordeste, vocês talvez se lembrem que, acho que foi em novembro, teve enchentes violentas lá em Salvador, e eles montaram um gabinete de atendimento às pessoas que estavam vivendo aquela situação de perdas, né, imensas perdas materiais e até familiares, para ajudar as pessoas com o estresse que elas estavam vivendo. E narra o Dr. Leonardo, então, numa palestra, um atendimento especificamente que lhe coube, que foi de uma senhora que, tendo passado por esse trauma violento de ver a própria casa se enchendo de água e ela só com as duas filhas, porque o marido caminhoneiro estava viajando, tendo que sair dali para salvar a própria vida e das suas filhas. Então, ele conta que no primeiro atendimento, ela trazia o olhar perdido no horizonte, muita tristeza, e dizia para ele: veja bem, doutor, nós somos uma família simples, mas eu estou acostumada a ajudar, um pouquinho como eu posso, eu sempre estendi a mão ao próximo, e agora eu estou abrigada numa casa de desconhecidos, porque a minha casa não existe mais, e eu estou me sentindo muito mal por estar ocupando um espaço na casa de uma família que eu não conheço ninguém. E ele disse que, vendo toda aquela dor, ele é uma pessoa humana extraordinária, vendo toda aquela dor e sentindo aquele estresse, ele repetia para ela diversas vezes durante a consulta, enquanto ela punha para fora tudo o que a estava oprimindo naquele momento, e ele repetia para ela: aceite a ajuda. Aceite a ajuda. E isso foi praticamente o atendimento todo, e no final ela estava melhor, mais consolada, e saiu para retornar na semana seguinte. Na semana seguinte ela voltou já com outro semblante, mais animada, o olhar já tinha um brilho, e foi contar a ele que ela foi para casa entendendo que era o momento dela aceitar a ajuda, e que só que ela decidiu não ficar de braços cruzados. Ela resolveu sair e procurar uma casinha de aluguel que eles pudessem pagar, né, evidentemente, mas não esperou que isso caísse do céu. Então ela foi procurar e encontrou uma casinha que a agradou, mas ao conversar com o locatário, ele queria que o contrato fosse fechado por 4 anos. O valor era bom,
mas ela não queria fechar um contrato por 4 anos, porque ela dizia, eu não sei o que vai ser de nós a semana que vem, ou daqui um mês, daqui um ano, como que eu vou fechar um contrato para 4 anos? E aí não deu certo, ela voltou para casa, algo entristecida, mas sem desanimar. E aí ela contando a ele, disse, eu sou uma pessoa de muita fé, doutor. Eu tenho muita crença, eu sou espírita e posso compreender as situações. Então, à noite eu orei, pedi a Deus que me ajudasse a encontrar uma casinha, um lar para minhas filhas, para nós, para nossa família. E fui dormir. E pela manhã, qual não foi a minha surpresa, quando recebi um telefonema do locatário da casinha que eu havia gostado. E ele me dizia, minha senhora, eu quero lhe dizer que eu passei a noite sem dormir, preocupado com a senhora, porque este não é o momento de nós exigirmos de quem está passando por tamanha dor aquilo que nós pretendemos. Esse é o momento de nos darmos as mãos, de nos socorrermos uns aos outros. Então, eu estou lhe ligando para dizer que eu estou disposto a lhe alugar a casa pelo tempo que a senhora quiser. 1 semana, 1 mês, 1 dia. O que a senhora quiser, eu alugo a casa. E quero dizer mais, eu vou abaixar o preço do aluguel. Então, numa fase em que a maioria dos aluguéis subiram, porque é assim mesmo, infelizmente, em tempos de crise, as pessoas procuram tirar vantagem de quem está precisando. Este senhor, compreendendo a situação, foi colocado na presença da nossa irmã, que finalmente viu o seu problema principal ser solucionado. Fé e esperança. Diz o Espírito Protetor José, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fé e esperança sempre andam juntas. Elas estão de mãos dadas. E Joana de Ângeles, no livro Mensagens de Esperança, ela diz também que a esperança é filha da fé. De qualquer maneira, ambos estão em comum acordo a respeito de fé e esperança. E nós sabemos que elas estão sempre juntas. E o resultado delas juntas é a caridade, que é o que nós acabamos de ver na história verdadeira acontecida com nossos irmãos da Bahia, especialmente essa nossa irmã aqui relatada. Então, a Joana de Ângeles também diz assim, que quando a gente perde a fé, a vida perde a cor. A vida desbota e a gente perde também a motivação para enfrentar os desafios e vencê-los. Porque só enfrentar os desafios não é suficiente. O suficiente para nós é vencer, é atravessar aquela situação, sabendo que eu consegui passar por ela. E o Emmanuel, ele diz assim, que a esperança é a luz do cristão. Essa frase do Emmanuel é a primeira frase de uma mensagem chamada Esperança, que está no livro Vinha de Luz. Mensagem 75, se eu não estiver enganada. Então, ele diz que é ela, a esperança, que nos ilumina por dentro, como o sol ilumina do alto os caminhos da nossa vida, para que a gente possa enxergar as pedras, né, que poderão nos atrapalhar a caminhada. A esperança é esse sol que ilumina o nosso caminho, para nos dar a possibilidade de avançar, de vencer aquela situação desafiadora que nós estivermos passando. E Paulo o apóstolo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, ele compara a esperança com um capacete. Um capacete, o que é um capacete? Um capacete é diferente de um chapéu,
porque o chapéu você pode usar em ocasiões festivas, né, para compor determinados trajes, você pode usar para se proteger do sol, em algumas circunstâncias sim, nem é uma touca também, né, de proteção do meio ambiente, mas o capacete, ele é um instrumento específico que protege a nossa cabeça de situações preocupantes, de situações de risco. Então, Paulo escolhe justamente o termo, o objeto capacete, que a esperança é um capacete para nós. Por que um capacete? Porque a nossa cabeça, enquanto encarnados, abriga a sede da mente. É a sede da mente. E a mente é que produz os pensamentos. E o pensamento, se não estiver protegido, ele vai sucumbir aos sentimentos que aquela situação desafiadora nos proporciona, e é onde começam a entrar em nós o desânimo, o pessimismo, a tristeza, o desalento, a situação de eu não consigo, eu não posso, não dá certo, nada dá certo para mim. Então, o capacete, a esperança, é o capacete que nos protege disso, desta circunstância que poderá nos ajudar a falhar nos objetivos com que aquele desafio chegou à nossa vida. Diz também Emmanuel que não apenas nessas situações desafiadoras nós precisamos do capacete da esperança, mas precisamos também do escudo da fé. É uma outra mensagem dele, essa agora da Fonte Viva. O escudo da fé. Por que a fé? O escudo nos protege, geralmente protege o nosso tórax, né? Onde está o nosso coração. O escudo nos protege daqueles sentimentos ruins que muitas vezes vêm de fora e nos atinge, e nós acolhemos, e aí permanece. Então, a fé é esse escudo que não permite que nós desenvolvamos em nós mesmos estes sentimentos doentios que vão, com certeza, abrigados em nós, adoecer-nos, não só emocionalmente, mas também espiritualmente. Então, nós precisamos de dois instrumentos que, originalmente citados por Paulo, são desenvolvidos e trabalhados por Emmanuel nesses livros maravilhosos que ele nos deixou. Então, vamos ver a situação da nossa irmã baiana, do que ela se serviu para poder dar continuidade à sua vida, utilizando depois a resiliência também. Porque ela se serviu perfeitamente do capacete da esperança. Era a terceira vez que essa irmã perdia tudo em enchentes. E dessa vez, a casa inteira. Então, era preciso muita esperança, proteger-se com um capacete muito resistente de esperança, para não sucumbir a tamanho sofrimento. E do escudo da fé, porque a fé que ela tinha e que a fez orar, pedindo o socorro dos céus para resolver a sua situação, foi um escudo que a protegeu dos sentimentos destrutivos que poderiam ter tomado conta da sua alma e ter arrastado a ela e a sua família para um sofrimento por muito mais dias do que aqueles que ela vivenciou. Então, que nós nos lembremos sempre dessa história da nossa irmã, que nós nos lembremos sempre de aplicar na nossa vida, nos momentos necessários, principalmente, esse capacete da esperança e o escudo da fé. O que nós queremos deixar com vocês é a certeza de que nunca estaremos sozinhos. Nunca, em circunstância alguma, por mais desafiadora que seja a lição que nos chega.
Deus estará sempre conosco, sempre providenciando para que nós saiamos dessa situação. Então, como a nossa sementinha, a nossa pílula do Evangelho de hoje, eu quero relembrar com vocês um fato que é verdadeiro porque eu pesquisei na internet, porque eu não fui visitar, vocês já vão entender. Eu não conheço, nunca viajei para lá. Mas dizem que nos Alpes, entre a Áustria e a Itália, existe uma estrada de ferro que foi construída numa região extremamente alta e íngreme. E quando eu fui pesquisar, eu vi que realmente é isso. Acho que eu não tenho nunca coragem de andar num trem lá nesse lugar, porque são abismos imensos e a estrada de ferro vai serpenteando ali, ligando Viena a Veneza. E o mais extraordinário disso não é o fato de terem construído essa estrada nesse lugar tão inóspito, mas é o fato de que eles construíram os trilhos antes que houvesse um trem para percorrer o trajeto. Então, eles tinham a certeza que um dia o trem viria, como veio, e está lá fazendo esse trajeto. Então, que esta imagem fique em nossas mentes e em nossos corações para os nossos momentos desafiadores, para o nosso dia a dia, para passarmos para o nosso próximo, para os nossos familiares nos momentos que eles necessitarem, lembrando que também são de Jesus as seguintes palavras: para Deus tudo é possível. Isso está no Evangelho de Mateus, agora não me lembro o capítulo, mas está no Evangelho de Mateus. Então, se para Deus tudo é possível, que estas palavras nunca saiam da nossa mente e do nosso coração. Muita fé e muita esperança para todos nós. Muito obrigada por sua atenção. Muita paz.